essa aqui é simplesmente a melhor história do Juiz Dredd já publicada. Hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre Juiz Dredd América. Felizmente, a revista do Juiz Dredd voltou a ter alguma popularidade, né? Ou pelo menos algum tipo de popularidade. Algo que até o ano passado preocupava bastante, né? Nós, fãs do personagem, já de longa data ou não. Eu sempre costumo falar que ler Juiz Dredd é uma experiência assim bastante diferenciada, porque você está lendo um quadrinho europeu. Só que o quadrinho britânico, né, europeu-britânico, ele segue os moldes, né, só que mais pro lado da sátira, dos quadrinhos de super-heróis, só que, como eu falei, por ter a sátira, eles são muito mais escrachados, né, e que, em resumo, a gente poderia definir assim: o Juiz Dredd e esses heróis, entre aspas, né, esses anti-heróis britânicos, eles são quadrinhos de super-heróis, mas para um público não infanto-juvenil, né, é um público assim que caminha mais pro lado do adulto, né, de jovens adultos e adultos. Essa seria a melhor classificação, né, etária que a gente poderia dar. E definição também. O Dredd, ele não teve assim um início ingênuo, datado, não também por ser tão antigo, né, quanto esses super-heróis. O Dredd, ele surgiu ali em 77, mas ele nunca teve uma fase onde o material assim, ele era muito datado ou extremamente infantil do ponto de vista do roteiro e até da arte. Então, o material britânico, principalmente como o Juiz Dredd, ele manteve uma constante. Ele ainda é, até hoje, o que ele era lá no final dos anos 70. Eu não quero entrar em detalhes aqui a respeito, né, do personagem, da história dele e até da história da publicação dele, porque eu já fiz isso num vídeo anterior, em que eu falo a respeito da Guerra do Apocalipse, e lá, antes de falar da obra em si, eu dou toda uma contextualização histórica, né, e da publicação também do personagem desde o início até os dias atuais. Eu vou deixar linkado aqui e também no final do vídeo para quem tiver interesse em se aprofundar e saber mais. Então, dando continuidade à série Essencial, que está sendo publicada atualmente pela Mythos, apesar desse daqui ser o número 2, ou que corresponderia aqui ao volume 2, tá? Essas edições aqui, elas não são numeradas, nem na lombada, nem dentro, nem em lugar algum. Então aqui não há a preocupação em você colecionar, em você seguir uma sequência numérica de leitura, ou até formar uma lombada numerada e assim por diante. Não. As lombadas serão iguais, apenas o título da história que vem aqui atrás que é o que vai mudar, só isso. Então, pouco importa se a sua primeira leitura vai ser essa, ou a essencial anterior, ou qualquer outra revista do Juiz Dredd. Só que a diferença em relação à anterior, a Guerra do Apocalipse, é que essa daqui, ela republica alguns arcos, né, já publicados aqui pela Mythos, só que de uma forma compilada e temática. E eu vou explicar isso já já o que significa. Enquanto a Guerra do Apocalipse, ela publica um material inédito que saiu na segunda metade dos anos 80 e que até 2021 nunca havia sido publicado aqui no Brasil. E aquela Essencial também. Ela, além da história principal, né, que é a Guerra do Apocalipse, ela condensa outros arcos que viriam antes dessa história e também um epílogo ao final dela. E essa daqui faz a mesma coisa, só que com o material já publicado aqui anteriormente. Tirando o prólogo aqui dessa publicação, todo o resto é uma republicação. A única parte, o único material inédito aqui seria esse prólogo. Então aqui a gente vai ter esse prólogo de pouquíssimas páginas, que é inédito. Depois a história principal, que é a América, que já foi publicado aqui em um encadernado pela Mythos. E também a especial Democracia, que já foi publicada na extinta revista Magazine, também publicada pela Mythos em um passado próximo. Só que tudo isso que eu falei para você, se você nunca teve nenhum contato com Dredd, então não vai fazer diferença alguma. Você nem vai saber a respeito disso que eu falei ao ler aqui as histórias. Porque não há uma introdução na obra que explique tudo isso que eu falei. Por isso que eu digo que ela vai ser irrelevante para quem tiver aquela primeira leitura. Agora, para quem já teve as anteriores, e aí a pessoa vai ficar tentada a comprar primeiro por esse prólogo inédito. Depois, porque o material ele vai ser compilado em uma sequência, em uma ordem, que ela preenche todo o arco, né, toda a história em sua completude. Desde lá, seu início, né, com esse prólogo, até o arco principal e a sua consequência em Democracia ou vice-versa. Na hora de ler, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E o melhor e o mais interessante, que vale a pena ser mencionado aqui, é que diferente da primeira, da Essencial Guerra do Apocalipse, em que o personagem principal ali é o Dredd, aqui não.
principalmente no arco principal, que é o América. Lá a gente vai ter um outro protagonista, né? Ou melhor dizendo, uma outra protagonista. E o Dredd é só um personagem secundário ali. E o que é também muito interessante é que geralmente as melhores histórias são as que possuem esse formato. E esse também é um grande diferencial em relação ao tipo de publicação estadunidense, né? Desse nicho super-heróis mesmo. O foco aqui, como acontece em boa parte, né, no mercado europeu, são nas histórias e não no personagem em si. Enquanto lá nos Estados Unidos, né, com esse universo dos super-heróis, aí o que a gente tem é o inverso. O foco maior está nos personagens e a história ela passa a ser mais secundária ou, pelo menos, caminham lado a lado ali, em um mesmo nível. Mas os personagens, principalmente a parte visual deles, acabam ficando mais em evidência naquele mercado justamente porque é dali que sai todo o merchandising. Aqui já não, né? É a história que tem que dar conta de todo o recado, e não o visual e os personagens especificamente. Então a gente vai encontrar esse prólogo aqui de 6 páginas, que ele introduz ao arco principal e principalmente a edição especial Democracia. Na sequência, então, a gente tem aqui o arco Democracia, que ele é uma consequência, né, obviamente, direta do prólogo, e que é dividida em outros capítulos, até a gente chegar aqui no América, que seria o arco principal da obra, no traço, né, na arte aqui, tanto lápis quanto cores, né, do Colin McNeil, artista aí conhecido, né, figurinha carimbada dentro do universo aí dos super-heróis americanos também. Sem me importar muito com os spoilers, né, mas a arte aqui também ele é um grande chamariz, principalmente na questão desse arco aqui, né, do América. Ela por si só é um grande atrativo, né, dentro da publicação. Depois a gente tem uma sequência de histórias que dão continuidade até a chegada do epílogo, que é a parte final desse encadernado. Então aqui você vai estar munido de tudo que você precisa para entender o universo referente a esse arco aqui, a essa publicação. Como eu mostrei, então aqui a gente tem prólogo, epílogo, arcos principais condensados, um complementando o outro, diferentemente de quem comprou essas publicações, tirando o prólogo aqui de maneira avulsa, espalhada aí em diversos títulos, né? Agora a gente tem tudo reunido aqui em histórias que dizem respeito ao mesmo acontecimento dentro do universo do Dredd, assim como aconteceu com a primeira essencial aqui no Brasil, que é a Guerra do Apocalipse. Recomendo muito a publicação, tá? Pode começar por ela tranquilamente, depois ir para a Guerra do Apocalipse ou vice-versa, ou pode só ler ela e abrir mão da Guerra do Apocalipse ou qualquer outra publicação do Dredd. Pode ler sem medo e sem dó, que aqui você vai encontrar uma história de alto nível, tá? No mesmo nível daquelas histórias, né, de super-heróis que até hoje são republicadas e aclamadas, que são os clássicos dos anos 80. Só que aqui com uma linguagem muito mais arrojada, né, muito mais pesada, né? Não há praticamente censura alguma aqui. Como eu falei, o Juiz Dredd e os quadrinhos britânicos, né, eles são voltados, né, para um público adulto. A relação ali da Europa com os quadrinhos é completamente diferente da que os Estados Unidos têm e a que o Brasil também, por consequência, acabou incorporando, né, dos americanos. É uma outra pegada e fica aí, então a recomendação. Não deixe de ver o vídeo também a respeito da publicação anterior. Eu vou deixar linkado aqui e ao final também. E me ouça também no podcast Fortaleza Quântica, Salão do Tex e Yellow Paper Talk. E a cada segunda quinta-feira do mês eu estou lá no canal do Presto, no clube de leitura, no canal dele, falando junto com os inscritos do canal dele e do meu a respeito de alguma obra em específico. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.